Essa aula faz parte de uma série de aulas sobre contato, né? E na aula de hoje a gente vai olhar para as fronteiras de contato, começar a falar sobre as fronteiras de contato, que é ali o lugarzinho, que não é físico, onde o contato acontece. Né? Então, existem várias fronteiras de contato, né? Tem alguns autores que separam as fronteiras do eu em várias fronteiras, que seriam as fronteiras do corpo, fronteiras de valor, fronteiras de expressão, de exposição e de familiaridade. Então, na aula de hoje, a gente vai explorar um pouquinho as fronteiras do corpo e as fronteiras de valor. Né? É um tema um pouquinho controverso, né? Assim, esse conceito de fronteiras é um pouquinho controverso. Marcelo, você quer falar um pouquinho sobre essas controvérsias? É interessante falar sobre isso, porque essa metáfora, né, de uma certa forma, a ideia de fronteiras, o pensar em fronteiras de contato, é usar uma determinada metáfora, né, que é a metáfora das fronteiras, para entender esse ponto de conexão, né? Na verdade, as fronteiras tem a ver com... Falar de fronteira é falar da área que delimita o corpo, né? O ser, na verdade, não exatamente o corpo, mas o ser, e é também a área de relação com o mundo, né? Quando a gente fala de fronteiras de contato, a gente está falando do ponto onde indivíduo e meio se conectam, onde relação se dá. Então, a gente está falando do tema da gestalterapia, né? A gestalterapia tem como tema relação, tem como tema troca, tem como tema o processo da vida, né? A vida acontecendo, vida se dando. E essa metáfora de fronteiras é uma metáfora que ajuda a entender, mas ao mesmo tempo é uma metáfora que traz certas questões, assim, porque quando a gente pensa em fronteira, a gente pensa em algo meio geográfico, né? Quando você pensa em fronteira, pensa num país e as fronteiras daquele país, ou você pensa no corpo e as fronteiras do corpo, né? A pele e tal. Tá, mas e aí quando você pensa em valores, como é que é pensar em fronteiras de valores? Essa metáfora que para alguns autores é uma metáfora vinda da biologia, né, vinda das fronteiras das células, ela não encaixa muito bem quando a gente pensa em valores, porque não é uma coisa geográfica, não é uma separação que a gente possa comparar com uma linha, ou com uma parede, né? Com algo que de alguma maneira delimita dessa forma. Quando a gente fala de valores, a gente fala é uma dimensão que tem outras nuances, que a metáfora geográfica não encaixa muito, né? Essa é uma das críticas que é feita em relação ao uso dessa imagem das fronteiras. Elas dão conta até certo ponto. Ajuda realmente falar de fronteira, falar do que separa o indivíduo e o meio, do que conecta o indivíduo e o meio, por um certo sentido, ajuda a entender. Mas por um outro, olhando de uma outra forma, não encaixa realmente muito bem. Assim, não é uma metáfora. Se a gente pensar me veio uma comparação das dimensões, né? Das dimensões que existem, assim. Por exemplo, quando a gente pensa nas dimensões físicas, nas dimensões físicas mesmo, né? Pensa em dois corpos, a gente pode pensar num corpo na frente, um corpo atrás do outro. Os dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Agora, se a gente pensa num som, não encaixa muito essa coisa, o aspecto físico, né? Assim, porque os sons se atravessam, os sons eles trazem dimensões diferentes. É um pouco essa a crítica que se faz à ideia de fronteiras para estar explicando esse ponto de conexão, esse ponto de relação. E aí é interessante, assim, já puxando um pouquinho para o tema da virtualidade, e bagunçando, né, Carol? Vou bagunçar um pouquinho, tá? Vamos lá, pode bagunçar. Depois a gente arruma.
Por exemplo, muita gente está vivendo aí esse processo de lidar com o atendimento online. Muita gente que olhava de lado, Carol adora isso, né? Ela vibra quando ela vê as pessoas que falavam que jamais beberiam dessa água, se empanturrando com atendimento online. Assim. Então, aí a gente está falando um pouquinho de fronteira de valores. Para algumas pessoas, pensar em atendimento online era algo que não fazia sentido, assim, não encaixava com o conjunto de crenças, com a forma de enxergar o mundo dessas pessoas. Muita gente olhava para o atendimento online e via no atendimento online uma certa frieza, um certo distanciamento, algo meio cibernético. Até o termo cibernético já você imagina já um robô ali, né? Uma coisa sem carne, sem calor humano, sem afeto. Então muita gente não tinha a menor curiosidade em relação ao atendimento online. E aí algumas dessas pessoas tiveram que viver o atendimento online e à medida em que tiveram que viver o atendimento online foram se dando conta da riqueza, de que existe proximidade sim, de que existe afeto sim, de que um toca o outro sim. Então isso mexeu muito com a forma de olhar o mundo, com as crenças, com os valores que norteavam muitas pessoas. Então, hoje em dia você tem gente que achava inviável o atendimento online, já falando da possibilidade de investir bastante no atendimento online. Isso fala de um processo de transformação que o coronavírus gerou, né? Que se não fosse a Covid, isso não aconteceria. Se não fosse a necessidade do atendimento, do isolamento social, não aconteceria. Quando a gente olha para isso, a gente pode pensar um pouquinho nessa ideia de fronteiras de valores. Assim. Então, dentro dos valores, dentro das crenças, dentro das formas de pensar dessas pessoas, o atendimento online não fazia muito sentido. Como eles tiveram um contato forçado com essa prática, eles puderam se surpreender, eles puderam se dar conta de coisas que sem esse contato forçado eles não se dariam, eles não teriam, não teria sido possível que eles dessem conta dessas coisas, que eles se apropriassem dessas dimensões. Né? E Fala, faz cara. parte, né, Marcelo, de uma expansão dessas fronteiras, o medo de se perder ao expandir a fronteira, né? Quando você tem uma fronteira de valor muito rígida, existe um medo de que você possa meio que expandir isso, de se expandir e se perder nesse processo, né? Exato, perfeito. E isso tem a ver com algo que está muito distante da fronteira, né? Algo que não está numa espécie de zona proximal, né? Uma espécie de zona em que o contato é possível. O contato se dá de uma forma confortável, de uma forma segura, em que a pessoa se sente segura para viver aquele contato. De uma certa forma, o atendimento online para algumas pessoas era algo que estava muito distante e à medida em que as pessoas foram forçadas, elas foram meio que se dando conta de muita coisa, quer dizer, então foi um momento de muita transformação, a forceps, mas foi. E, e agora muitas fronteiras se alargaram, muita gente alargou fronteiras. Nós no Instituto mesmo, assim, eu lembro em algum momento da pandemia, a gente fez tudo online, tudo virtual, tudo acontecendo bem. Aí teve um povo aí que chegou, não, vamos fazer o workshop de Mendes online. Eu falei, caraca, um dia, dois, sábado e domingo online, não dá. Eu mesmo pensei, cara, não vai ficar bom isso. E hoje a gente está fazendo workshops 2 dias online e está fluindo muito bem. Né? Uhum. A própria formação online, né? A formação que não estiver. Não a nossa formação, a formação de psicologia online, mas a formação normal, que já acontece presencialmente há não sei quantos anos, existia uma ideia, de vez em quando a gente mandava essa ideia e online, ó, vamos abrir para online ou não, e tinha uma certa. Ai, não, porque as fronteiras ainda estavam um pouco rígidas, né? Então, a partir do momento que a gente foi se aproximando dessas possibilidades, e como você disse, a forceps
foi meio que obrigado, entre aspas, a se reinventar, se expandiu o que era possível, né, o que era obrigatório, e a partir daí a gente conseguiu ver outras possibilidades. Né? É, Como se abrisse passasse de fase, abriu uma coisa e você começa a ver outras possibilidades também. e é interessante, né, Carol, assim, porque essa abertura não passa só, nesse caso específico, né, não passa só por uma abertura na nossa forma de olhar o mundo, assim. Nós, no Instituto, nos modificamos, nós vivemos coisas que fazem a gente olhar um mundo diferente agora, faz fazer todo sentido ter cursos online também, ter cursos síncronos, né? Uhum. Mas através do computador, isso tem sido riquíssimo, a gente tem tido contato com pessoas de tudo quanto é canto do mundo, isso está muito gostoso, está muito legal, não tem como abrir mão disso mais. Porém, o que que acontece? Isso também está sendo possível porque, para além das nossas mudanças, a gente está vendo que as pessoas, de uma forma geral, estão mudando a forma delas olharem. Então, à medida em que tanto a gente acredita nessa possibilidade, tanto a gente acredita e vive, né? Tanto a gente está vivendo, então está enxergando essa possibilidade, também está sendo possível perceber as pessoas ao redor entendendo que essa possibilidade existe. E isso gera uma possibilidade de conexão mesmo. Então, não está existindo uma transformação só para quem dá cursos. Está existindo uma transformação também social, no sentido de entender, de dentro da cultura do nosso tempo, essa possibilidade de troca online está passando a ser vista de uma outra maneira. E aí E sim, esse foi um movimento que eu vi acontecer e vi pessoas também vivendo coisas parecidas quando, por exemplo, eu passei a atender online, 100% online. Algumas pessoas foram meio. Eu falei para os meus clientes, ó, a partir de janeiro, eu falei uns 3 ou 4 meses antes, a partir de janeiro, eu vou passar a atender só online. Então a gente precisa começar a olhar para isso. Como é que a gente vai fazer quando isso acontecer? Se você vai continuar comigo online, ou se você quer que eu te indique para outra pessoa e tal. Então, assim, vamos juntos começar a pensar nisso. Eu tive a possibilidade de falar com bastante antecedência para trabalhar isso mesmo, né, com os clientes. E eu vivi, assim, algumas pessoas um pouco receosas em princípio, falando, ai, não, mas online. Mas ao mesmo tempo, ai, mas eu quero continuar com você, eu não quero te abandonar, não sei o quê. Então, assim, algumas pessoas um pouco receosas no início, e essas mesmas pessoas que estavam receosas no início, depois que experimentaram o atendimento online, depois que eu voltei para o Brasil e abri a possibilidade de fazer algumas sessões presenciais, teve até tá, vou. Aí veio uma, duas, ai, vamos voltar para online? Então, assim, um pouco parecido com isso que a gente está contando que foi vivendo agora na pandemia, né? Antes da pandemia eu fui vivendo isso dessa maneira também. E outras pessoas que tiveram, assim, o cliente teve que se mudar, teve que mudar de país e, né, começou a trabalhar isso com psicólogo. Muitos psicólogos começaram a atender online, atendendo a demandas desse tipo. O cliente se mudou de cidade, ou se mudou de país. Então, o psicólogo, caramba, e aí, o que eu faço? Abandono ele, procuro um psicólogo na cidade para onde ele vai, ou continuo com ele online. Foi um movimento que a gente viu acontecer bastante. Acho que talvez a maioria dos psicólogos antes da pandemia que atendiam online começaram a atender por um movimento assim. E o próprio cliente, em princípio, mas será? Mas será que vai dar? Será que vai dar certo? Será que a gente vai se adaptar? E depois super adaptados, né? Eu acho que, então, assim, acho que isso tem a ver também com as fronteiras de valor e também com outras fronteiras que a gente vai falar também na próxima aula, né? Fronteiras de expressão, fronteiras de exposição. Então, de que forma isso vai mexer com a pessoa e com a relação tem a ver com outras fronteiras também. uhum. E é interessante, né, Carol, você está falando disso em relação aos clientes, né, dessa tua experiência de ir para o mundo, os clientes te acompanharem virtualmente, aí você voltar para o Rio de Janeiro
e algumas pessoas irem e rapidamente desistirem do presencial e ficarem no virtual, eu estou muito curioso com o que vai acontecer com as turmas, porque eu sei que muita gente vai preferir ficar na virtualidade. E vai ser até, eu acho que provavelmente vai ter um rearranjo nas turmas do Instituto, porque talvez tenham pessoas que queiram ir do presencial, e aí vai ter uma tensão, né? Porque as pessoas estão vinculadas, estão ligadas umas às outras, e agora, o que a gente faz? Porque a gente vai ter turmas presenciais e vai ter turmas virtuais. Então, estou muito curioso com como isso vai acontecer, até porque provavelmente a gente vai levar um tempo na virtualidade, então quando voltar, muita gente já vai estar muito acostumada. Então, vamos ver o que vem por aí, né? Tá, mas vamos voltar para o nosso tema, vamos voltar no sentido de falar das fronteiras do eu, né? A Carol já falou que é, falar de fronteiras do eu é falar dos pontos de conexão que a gente tem com com o mundo que nos rodeia, né? Com o mundo que é o nosso. E aí a gente tem muitas dimensões, e aí cada dimensão vai trazer um tipo específico de fronteira com características próprias, com características peculiares. Vamos começar falando das fronteiras do corpo? Beleza. A primeira coisa que nos veio, né, quando a gente começou a olhar para isso, Marcelo e eu, sobre as fronteiras do corpo, foi no que é possível, no que acaba se tornando possível, e a gente já falou isso quando a gente estava falando de outros temas, mas justamente por estarmos separados corporalmente do cliente. Né? O cliente está na casa dele, protegido por um equipamento que ele pode, por exemplo, desligar a câmera, está protegido, assim, daqui para baixo, não tem ninguém vendo o que, né, os movimentos que você faz ou como está o seu corpo, né? E eu vou contar para vocês assim um caso de uma pessoa que eu atendi, foi só uma primeira entrevista, tá? Eu vou contar desde o início como foi e tal, quais foram as minhas fantasias, e a gente pode trocar um pouquinho a partir daí. Eu estava no meu consultório e me ligou uma pessoa, na época eu ainda atendia presencialmente, mas já estava nesse movimento de atender online, e ele me ligou, era um homem, me ligou querendo uma sessão para aquele dia mesmo. Eu falei, olha, eu não tenho horário para hoje, minha agenda já está cheia, eu tenho horário para não sei quando. Mas eu senti alguma coisa estranha na fala dele, tinha alguma coisa que não estava. Sabe quando nosso sexto sentido acende uma luzinha, assim, tem alguma coisa que a gente percebe que, pô, tem alguma coisa esquisita. E eu costumo respeitar os meus feelings, sabe? Essas sensações que eu tenho, eu costumo respeitar. E naquele momento eu tive vontade de sugerir a ele um atendimento online. E ele falou, beleza, atendimento online, como é que funciona, como é que é isso? Aí eu expliquei. Depois que eu falei isso, ele falou, doutora, aquele cliente que veio falando, doutora, sabe o que é? Eu queria já adiantar alguma coisa por telefone, pode ser? E começou a contar de algumas fantasias que ele tinha. Ele falou que era de uma outra cidade, mas que ele vinha muito ao Rio a trabalho, que ele era de uma outra cidade em Minas Gerais, uma cidade pequena em Minas Gerais, e a queixa dele era muito, muito relacionada a umas questões sexuais, umas fantasias que ele tinha, que ele tinha muita vergonha, muito medo de contar para alguém que fosse da cidade dele, sabe aquela coisa de cidade pequena que todo mundo se conhece? Que ele pudesse contar isso para alguém e, de alguma forma, outras pessoas do círculo social dele pudessem saber que ele tinha aqueles desejos, que ele tinha aquelas fantasias. E começou a falar de uma coisa ou outra, foi muito desconfortável, foi uma conversa um pouco desconfortável que eu tentei assim, não, então, tive que dar um corte, falei, a gente fala sobre isso na sessão, porque eu ia atender e tal, não estava com tempo, mas eu dei um corte nele, desliguei falando, ainda bem que eu respeitei o meu feeling de atender online e não presencialmente. Se eu não tivesse feito isso, eu teria ficado com bastante medo.
E quando eu fui atender ele presencialmente, quer dizer, online, em determinados momentos, ele falou bastante sobre essas fantasias que ele tinha, fantasias sexuais, coisas que ele queria fazer com a esposa dele, que, enfim, coisas que a esposa dele já topou, coisas que não topou, e eram coisas bem fortes, sabe? Em determinado momento, em determinados momentos, eu fiquei receosa, constrangida, com uma dúvida. Eu pensei, cara, pode ser que esse homem esteja se masturbando enquanto fala comigo. Eu fiquei desconfiada de que ele poderia estar se masturbando enquanto falava comigo, mas eu não trouxe isso. Eu não me senti confortável para chegar e perguntar: você está se masturbando? Eu não fiquei confortável, muito pelo contrário, eu fiquei muito desconfortável e assim, sem saber o que fazer. E a partir daí eu acho que tem bastante coisa para a gente conversar, né? Porque se isso é presencialmente, talvez a gente fosse mais, não sei se seria mais fácil, mas a gente puder. É como se esperasse algo, né? E no online é como se ficasse um pouco mais fácil essas coisas acontecerem. Eu não estava vendo ele daqui para baixo, né? Se eu estava percebendo que tinha alguma coisa diferente, tinha a ver com mudanças na respiração, né? Tava meio ofegante, enfim. E no presencial teria sido diferente. Talvez ele não tivesse se sentido à vontade para fazer o que eu acho que ele fez, mas também eu não chequei, né? E, enfim, acabou que a sessão acabou. Eu não consegui usar isso. Aquilo me assustou, assim, foi muito novo para mim. Eu não usei isso e enfim, ele nunca mais voltou, assim, ele nem lembro se ele pagou aquela sessão, mas ele não voltou mais. Assim, acho que ele não, o que ele estava querendo, assim, a sensação que eu tenho é de que não era terapia. Mas a partir daí, eu acho que traz um monte de coisas que a gente pode falar, né, Marcelo? Sobre corpo, sobre valor, sobre exposição, sobre familiaridade, sobre expressão. E a gente pode falar um pouquinho sobre essas fronteiras. De uma certa forma, o primeiro aspecto que fica muito evidente é isso que você está enfatizando, que é a diferença, né? Então, existe uma diferença marcante quando a pessoa está presencial, quando a pessoa está online, como você colocou, Carol. Um dos pontos centrais é que a gente só vê uma parte, assim. E, e a pessoa está na própria casa. Então, como ela vai se colocar, o que vai estar acontecendo com essas partes que a gente não está vendo, né? E aí você ficou vivendo essa impressão de que ele estava se masturbando, então de que ele estava fazendo coisas que a princípio seria muito difícil que pudesse. A gente estava falando disso, né? Das diferenças, de como o contexto é outro. O contexto realmente não é o mesmo, o que vai trazer um aspecto nebuloso, vamos dizer assim, que pode atrapalhar ou pode também ajudar o processo, né? Na verdade, a gente sempre cai naquilo que a gente fala assim, sobre como o fato de ser diferente, a princípio, não é nem ruim nem bom, é só diferente. O que a gente faz com essa diferença é que vai poder acrescentar, vai poder gerar um ganho para o processo terapêutico ou vai gerar um empobrecimento em relação ao processo terapêutico. E a gente pode pensar nisso. Ah, então eu não estou percebendo, eu não estou tendo acesso ao corpo inteiro da pessoa e isso limita as nossas possibilidades. Essa é uma forma de olhar. Mas será que isso é verdade? Será que o fato da gente ter essa posição diferenciada sempre vai ter como consequência um empobrecimento na relação? Essa que é a pergunta que eu acho que vale a pena a gente olhar com muita atenção. E daqui a pouquinho a gente vai fazer um trabalho com vocês que eu acho que vai ajudar a olhar melhor para isso, né? Para essa questão de se essa diferença ela só traz um empobrecimento ou não, ou se ela também pode trazer outras possibilidades.
Eu fico com vontade de pensar, assim, pensando nas fronteiras do corpo, né? No quanto num processo terapêutico faz sentido a gente buscar uma integração maior do indivíduo com seu próprio corpo, que ao longo da vida parece que a gente é ensinado a se distanciar, né? Não bota a mão aí não, menino! Tira a mão daí! Não sei o quê. Tem uma coisa de se distanciar, né? Um distanciamento do próprio corpo que num processo terapêutico faz sentido uma reintegração. E é o que a gente faz, né? Normalmente no atendimento presencial, com os trabalhos de conscientização corporal, né? Que a gente, não sei quem aqui costuma trabalhar né, com conscientização corporal, mas é algo que pode ser muito tranquilamente vivido, tanto no presencial quanto no online. Que é um tema central para a gestalterapia, né? Assim, se a gente pensa o trabalho do gestalterapeuta como um trabalho de ampliação de awareness, de ampliação de integração, do nível de integração que aquela pessoa vive na relação que ela tem com o mundo, que é o dela, esse trabalho de reconexão, né, de religação da pessoa com ela mesma, da pessoa com suas próprias sensações, com a sua experiência de mundo, né? Porque quando a gente fala da experiência que a gente tem de mundo, a gente está falando dos nossos sentidos, a gente está falando do que a gente percebe, tanto quando a gente presta atenção no que a gente está vivenciando internamente, como quando a gente presta atenção no que a gente está vivenciando nessa relação com o nosso mundo. Então, uma ênfase muito presente, fundamental em gestalterapia é esse convite a essa aproximação da pessoa em relação ao próprio corpo, em relação a ela mesma, em relação às diversas dimensões do existir humano, e essas diversas dimensões envolvem o corpo, envolvem a experiência de mundo, né? O que se dá no aqui e agora. E aí vem essa impressão que algumas pessoas experimentavam, e algumas ainda experimentam, que é como se isso ficasse empobrecido na virtualidade, como se de alguma forma, em termos virtuais, a gente terminasse vivendo um contexto mais sem corpo, mais sem presença corpórea, vamos dizer assim. E aí essa é a pergunta: será que isso é verdade? Será que é assim mesmo que as coisas se dão? Falando sobre isso, eu fiquei com vontade de falar assim que eu faço parte de 2 grupos no Facebook de mulheres e é impressionante, assim, me impressiona muito o quanto muitas mulheres estão completamente distanciadas do seu próprio corpo, não conhecem o seu próprio corpo e acabam vivenciando muitas dificuldades com a própria sexualidade, né? E isso acaba chegando muito na clínica. Nesses 2 grupos que eu tô, assim, é muito comum as pessoas contarem um pouquinho do que elas relatam de dificuldades, assim, de transtornos ligados à sexualidade mesmo, né? De vaginismo, ou, assim, dificuldade mesmo com a libido e tal. E o quanto isso está ligado a um distanciamento com o próprio corpo. E eu vejo as próprias mulheres, assim, recomendando, acho que seria legal você fazer uma terapia, seria bom fazer. Eu vejo muito isso acontecendo, esses conselhos que as próprias mulheres dão, né? Ali eu não sou psicóloga, é grupo normal de pessoas, de mulheres, mas me chama muita atenção isso, quantas pessoas estão desconectadas com o próprio corpo e quanto o processo terapêutico assim, pode ajudá-las a ter uma reconexão e olhar para isso, né? Num contexto virtual, não só é possível, como pode trazer ainda mais possibilidades. E é interessante, né, Carol, isso que você está contando, porque você já está dando um exemplo de uma relação virtual em que as pessoas terminam se abrindo e se trazendo de uma forma que eu acho muito pouco provável que nesse grupo de mulheres aí que você está descrevendo, se elas estivessem presencialmente conversando, que todas
que todas não, que algumas fossem se abrir dessa forma para o grupo inteiro, né? Assim, com tanto, dessa forma, né, que você descreveu, fossem se deixar ver de uma forma tão intensa, de uma forma tão íntima, né? Você imagina, Uhum. um grupo de E são pessoas, grupos muito grandes, tá, Marcelo? Assim, com mais de, sei lá, 30 mil mulheres, sabe? 30 mil mulheres. Grupos grandes, sim. E as mulheres se abrem demais, assim. Acaba sendo um grupo de muita confiança, mesmo sendo grupos muito grandes. Um tem mais de 30 mil, o outro menos. Não sei o número exato. Mas Gente, eu nem sabia dessa possibilidade. Isso aí é em que plataforma? no Facebook, grupo no Facebook. É, Comunidade no Facebook. eu tava pensando no WhatsApp, não sei porque ficou na minha Não, cabeça. não, no WhatsApp não é possível. Aham. No Mas, Facebook. caramba, imagina uma pessoa diante de 30 mil outras pessoas falando da sua sexualidade dessa forma. 30 mil não, acabei de ver aqui. 155 mil, um. Que isso? E o Gente, outro? como é que sai tanta mulher? 155 E o mil? outro, 38 mil. Caraca. Esse grupo Diga, Glau. não deve parar, né? Essa, essa questão, eu conheço uma mulher, ela já tem uns 36 anos de casamento. Quando ela era criança, os pais colocaram-na sentada na mesa e falaram assim para ela: não deixa ninguém tocar, apontando assim, não deixa ninguém tocar. E um dia ela chorou e falou: e eu acreditei, porque desde o início do casamento ela sempre teve muita dificuldade no relacionamento sexual com o marido. Ela, no iníciozinho do casamento, ela vivia com infecção, aí não tinha como ter a relação com o marido, mas e ela faz terapia, mas ela tem, acho que não sei, uma resistência assim muito grande, que mesmo com a terapia tem sido muito, muito difícil ela conseguir se libertar disso, né? Já deu uma boa melhorada, mas tem sido assim anos de, de dificuldade, né? O marido uma vez até chegou, falou não, assim não dá mais, né? Então isso realmente também é difícil. E outra coisa, eu tenho visto propagandas assim de por conta de pedofilia, por conta de crianças abusadas, né? Então propaganda assim, olha, você não pode tocar, não deixa tocar, e tem musiquinha, e eu fico assim, gente, é uma situação delicada, porque não é bom a criança ser abusada. A sexualidade tem o seu tempo, mas não com o abuso. Mas aí eu até falei com o meu marido, esse tipo de não sei se é propaganda, esse tipo de cuidado vai trazer um prejuízo muito grande quando a criança crescer, se casar no relacionamento sexual com o marido. Ela não vai conseguir fazer nada, não vai deixar o marido fazer nada, né? Então eu tenho ficado assim preocupada com esse tipo de cuidado. Eu acho assim, bem delicado. Eu tenho visto assim os trabalhos que vão nesse sentido, Glau, mas que não falam assim, não pode deixar ninguém tocar, que não pode deixar ninguém tocar sem o seu consentimento, né? Tem uma coisa assim de consentimento e de das pessoas próximas, mas realmente isso é bem complicado, é bem delicado. É um tema muito delicado, em especial porque é um tabu mesmo, assim, tem uma valorização muito grande das questões ligadas à sexualidade, quer dizer, ficou meio que num pedestal mesmo.
E esse pedestal acho que tem um preço, né? Gera consequências bastante complicadas mesmo, né? Bastante difíceis. E aí a gente volta para essa questão das fronteiras de valores mesmo, né? Como quando a gente fala das fronteiras, elas são intrincadas, elas são difíceis de serem separadas de uma certa forma. Mas a gente tem um convite para vocês nesse momento, tá? E a gente está falando, o nosso tema envolve corpo, então o convite envolve a que vocês busquem se aproximar do próprio corpo. E para estar fazendo esse trabalho, nesse momento, a gente vai pedir para que vocês desliguem os vídeos de vocês, tá? Então, eu queria que vocês desligassem os vídeos. E agora eu queria que vocês buscassem fechar os olhos, buscassem sentir o corpo de vocês, assim. Busca, antes de mais nada, prestar atenção na respiração. Percebe como é que está a tua respiração nesse momento. Busca perceber. Percebe se ela está mais profunda ou mais superficial. Busca observar. O que é mais fácil? Puxar o ar ou soltar o ar? Percebe se é fácil prestar atenção na respiração, se você tem vontade de prestar atenção na respiração ou não, ou dá uma impressão de perda de tempo. E a partir do que você está percebendo quando você presta atenção na respiração, eu queria que você ficasse atento a isso. Se perguntasse mesmo assim, o quanto você tem estado conectada com o teu corpo, assim, o quanto você tem se permitido perceber o próprio corpo, se permitido sentir a partir do próprio corpo. E eu queria agora que vocês buscassem usar as mãos de vocês para estar sentindo o corpo, para estar percebendo o próprio corpo. Então eu queria que vocês tocassem no rosto, busca sentir o rosto, busca experimentar. Sim. Sente a temperatura da pele do rosto, sente no rosto a temperatura da mão, busca sentir. Como é tocar o seu próprio rosto? Percebe se é confortável, se é agradável. Quando você toca o teu rosto, que sentimentos vêm? Assim, é tocar uma parte do corpo que você gosta ou não? Como é que é? Busca sentir, busca experimentar o contato com você mesmo, o contato com o teu próprio corpo, nesse caso com o teu próprio rosto. Depois busca sentir os teus cabelos, toca neles, experimenta o contato, experimenta sentir o cabelo com sua mão, vê se é agradável, se não é agradável. Busca perceber como é tocar os teus cabelos, o que te vem? Que sentimento vem quando você toca o teu cabelo? Vem uma sensação que vai ficar encebado o cabelo, vem uma preocupação, ou vem um prazer de tocar, sentir a maciez do cabelo. Busca perceber o que vem quando você toca o seu próprio cabelo. É fácil? É difícil? Dá uma impressão de que vai bagunçar? De que vai ser ruim tocar no próprio cabelo? O que isso fala da tua relação com os teus cabelos, com o teu corpo, né? De uma certa forma. Depois busca tocar o pescoço, busca sentir o pescoço, percebe se você identifica a tensão, se não identifica. Busca massagear o pescoço, se der vontade de massagear. Normalmente, o pescoço tende a ser a região, uma das regiões que a gente tende a tensionar, né? Então, busca sentir.
Se dá o prazer de massagear um pouquinho o próprio pescoço. Percebe se é confortável, se não é confortável. Como é tocar seu próprio pescoço? Busca sentir os ombros. Como é que estão os ombros nesse momento? Se estão tensionados ou se estão relaxados? Se estiverem tensionados, vê se dá vontade de apertar um pouquinho, de fazer algum tipo de massagem neles. E daí eu queria que vocês buscassem seguir esse caminho que eu estou descrevendo e passear pelo próprio corpo. Eu queria que vocês gastassem um tempinho sentindo o corpo de vocês, assim, sentindo. Busca passear com as mãos pelo corpo como um todo. Busca sentir as várias partes do corpo. Como é tocar cada parte do teu corpo? Tenta perceber assim, se é fácil, se é difícil, se é agradável tocar, sentir as várias partes do teu corpo, usando as tuas mãos. Busca passear pelo corpo, busca identificar que partes são mais agradáveis ao seu toque, que partes são menos agradáveis. Quando você toca as partes do teu corpo, assim, que tipo de pensamentos vêm à mente? Como é experimentar, viver o contato, sentir as várias partes do seu corpo? O que é mais fácil? O que é mais difícil? O que é prazeroso de tocar? O que é, o que é estranho tocar? Percebe se você fica à vontade para tocar em todas as partes do teu corpo ou não. Tem alguma parte que você está evitando tocar? Busca perceber, busca identificar. Que diferenças você percebe assim? Quando você está sentindo o corpo com as mãos e quando você está sentindo as mãos com o corpo, você percebe diferenças em partes diferentes do corpo? Não percebe? Gaste um tempinho sentindo, experimentando o próprio corpo e busca identificar como é tocar com as mãos no corpo, como é sentir o toque das mãos no corpo. Busca perceber. Se der vontade de apertar alguma parte do corpo, busca apertar. Se der vontade de acariciar alguma parte do corpo, busca acariciar. Como é tocar o próprio corpo? Quando vocês vivem essa experiência, o que essa experiência conta para vocês sobre a relação que você tem com o seu corpo? Se der vontade de massagear uma determinada parte do corpo, se dá esse direito, busca massagear essa parte do corpo. Busca sentir, busca curtir um pouquinho, sentir o próprio corpo. Depois de passear um pouquinho, buscando sentir o próprio corpo, eu queria que vocês fossem se despedindo dessa experiência e eu queria que vocês fossem voltando a prestar atenção na respiração. Percebe como é que está a tua respiração nesse momento? Se ela está da mesma forma que estava antes ou não. Busca perceber assim, teve alguma mudança, a respiração está mais profunda, mais superficial, mais fácil, mais difícil. E aos pouquinhos eu queria que vocês fossem
se despedindo desse movimento de estar prestando atenção no próprio corpo, para a gente estar voltando para cá, voltando para o nosso diálogo, para a nossa troca. Daí, aos pouquinhos, quem for terminando o exercício, eu queria que fosse voltando a ligar o vídeo, tá? Então, aos pouquinhos, vai se despedindo, vai voltando a ligar o vídeo. Bom, gente, eu queria conversar um pouquinho com vocês agora sobre como é que foi viver essa experiência que vocês viveram, o que chamou a atenção, foi fácil, foi difícil. E eu queria, em especial, olhar para um aspecto do convite que a gente fez a vocês, assim, como vocês estão na casa de vocês e a gente está com essa proteção da distância, né, da virtualidade. Eu queria que vocês observassem assim, a forma como vocês tocaram o corpo de vocês e se seria da mesma forma se vocês estivessem no presencial ou não. Ou com a câmera ligada, né? Ou com a câmera ligada, exato. Porque essa é uma das dimensões que traz uma diferença grande na virtualidade. Assim. Nesse convite que eu fiz, vocês puderam fazer o experimento assim, da forma que cada uma quis fazer, mas puderam fazer esse experimento numa situação de proteção muito diferente do que se vocês estivessem diante do terapeuta dentro do consultório, né? Se a gente estivesse no mesmo ambiente físico. Queria escutar um pouquinho, assim, quem gostaria de contar do que viveu e pensando nessa diferença, assim. Eu posso contar? Posso falar? Claro, pode. Então, para mim a experiência foi assim, eu tô apertada para para fazer pipi, então assim, eu senti assim uma conexão com o meu corpo, assim, aquela coisa gestalt tinha aberto. Então foi um pouco difícil me concentrar no todo. Aí eu tentei me concentrar o máximo possível. Outra coisa que eu reparei foi assim, o grau de ansiedade que eu tô tendo que me impede de me conectar com o meu corpo. Porque ao mesmo tempo que eu estava fazendo o experimento, eu estava pensando em 1000 coisas ao mesmo tempo. Que começou a chover, que eu tenho que ir no vizinho, que meu filho daqui a pouco vai chegar e que não sei o quê. Como, eu não sei, eu acho que isso é uma coisa muito social, né? Como a gente tá, mas eu vou falar de mim, como eu me desconecto, que a mente não para de processar. É Parece que que o corpo eu estava tocando assim no automático, porque me foi solicitado. E a diferença do presencial para o online é que eu acho assim, eu estou gostando muito do mundo da virtualidade, mas eu acho que no presencial eu talvez não, eu não ia conseguir me conectar, minha mente ia flutuar também. Não teve diferença não. O virtual é da mesma forma eu ia ficar pensando em 1000 coisas. dentro do que É você está, isso. Juliana, assim, você falou muito de um se tocar meio que cumprindo tabela, né? Assim, meio que Isso. em que você não estava muito vivendo o que você estava experimentando, né? Se conectar Isso. ao que você estava experimentando não foi muito fácil. E é a cara disso de estar no curso e estar com vontade de ir ao banheiro. É, E é como se você tivesse meio que uma capacidade muito grande de forçar a tua barra, né? De pensar em várias coisas ao mesmo tempo, fazer várias coisas ao mesmo isso. tempo. E de fato, isso que você está falando é muito verdadeiro. A gente está num período de tempo em que a gente está muito convidado a lidar com as coisas de uma forma quase como uma locomotiva, né? Assim, o Uhum. tempo que a gente tem para fazer as coisas está muito pequeno. As pessoas estão correndo muito, né? Estão se atropelando muito, né? Estão muito convidadas ao se atropelar. Eu costumo dizer que a gente está no tempo do a gente está convidado a lidar com o mundo no tempo das imagens, não do tempo da sensação, né? Sensação é algo que
a sensação visual era muito rápida. É meio que a velocidade da Uhum. luz, é muito rápida. Mas as outras sensações, o perceber, sentir o corpo, sentir respiração, são sensações que precisam de tempo, a gente precisa se permitir conectar, né, de uma certa É. forma. E Eu fiquei penso com que uma sensação de sobrecarga e aflição. sim, eu acho que conta muito, provavelmente, de como tá, da tua relação, né, de como você está podendo viver o teu corpo, né, viver o Uhum. presente, de uma certa forma. Eu fico Exatamente. curioso com uma coisa, assim, é, na verdade, propositalmente eu convidei vocês a eu fui conduzindo vocês no sentido de tocar em certas partes do corpo até um determinado momento. Depois eu convidei que vocês fossem tocando no que desse vontade, assim, fossem, na verdade eu convidei vocês a tocarem no corpo inteiro e perceberem as diferenças nesse toque, assim. E aí eu tô curioso, Juliana, assim, você você acha que o passeio que você fez, por mais que tenha sido um passeio assim meio que mecânico, né, sem estar muito conectada, sem estar muito sentindo o que você estava vivendo, você acha que você faria da mesma forma se você não tivesse na privacidade de onde você está, se você estivesse diante do teu terapeuta? O que você pensa? É, realmente, no online eu ficaria mais à vontade, Uhum, sem ser vista, sim. sem ser. É. Depende do meu vínculo com o meu terapeuta, dependendo do vínculo, mas eu acho que no online eu ficaria mais à vontade, sim. Porque eu já tive um ótimo vínculo com o terapeuta, fantástico, um vínculo fantástico. Ele me botou para falar com a cadeira vazia, e foi uma dificuldade. Uhum, Aí ele botou para falar com a almofada, gestalt terapeuta também, né? E foi difícil. E eu sozinha, às vezes, eu mesma faço tarefa comigo mesma, converso comigo mesma e realmente com o outro fica mais difícil esse contato, sim. a gente está convidando a olhar para isso justamente para identificar essas diferenças e como a gente pode usar essas diferenças em prol do processo terapêutico. Essa é a nossa busca aqui. Então, num primeiro momento, quando você pensa assim, tá, vai trabalhar o corpo sem estar presente, sem estar é, é, presencialmente, como se fosse ficar meio vazio isso. Mas isso que a gente está buscando mostrar é que existem diferenças que podem ser favoráveis, que a gente pode, É, e que existem coisas que a pessoa pode viver no contato com o próprio corpo, que na é, verdade, que na presencial talvez não sejam tão fáceis de serem vividas. Óbvio, isso é, significa que é pior? Não, significa que é diferente e que a gente pode viver isso e explorar essas diferenças, né? uhum. Então, vamos lá, vamos escutar outras pessoas. Quem mais? Pode ser? Podemos escutar outras pessoas agora? Tranquilo pra você? Eu já falei tudo. Obrigada, gente. Nada. Então vamos lá. Quem gostaria de contar um pouquinho sobre o que viveu? Eu posso falar, posso falar. Vamos lá. Primeiro momento que você falou, acho que eu fui igual a Juliana, né? Eu percebi a vontade de ir ao banheiro, né? Apertada para fazer xixi. E aí, num segundo momento de relaxar, eu senti meu pé gelado. Mas gelado, mas tão gelado que eu falei, eu vou ter que levantar quando acabar para pegar uma meia, né? O gelo que estava no meu pé. E aí, junto a isso, eu me dei conta, né? E aí eu fiz uma associação a semana passada, né? O quanto que você falou de rolo compressor, né? O quanto eu tenho funcionado muito assim, né? No automático, né? Sem parar e sem perceber, né? Que meu pé estava gelado. Que eu podia esquentar, né? Com uma meia. E que às vezes eu não percebo, né? Os sinais do meu corpo, né? E aí eu lembrei da experiência do chocolate da semana passada, e aí me lembrou o exame de sangue que eu peguei o resultado hoje, que já não está tão bom, né? Por causa da quarentena, comendo, aí veio um monte de coisa, né? Que eu preciso parar,
desacelerar, olhar mais para o meu corpo, né? O que ele está dizendo. Foi mais ou menos isso. E outra coisa interessante, quando você falou para botar a mão no cabelo, eu estou passando pelo famoso processo de transição capilar. E hoje eu fiz enrolei o cabelo, né? Texturização que fala. E aí eu não gostei de jeito nenhum, né? O cabelo ficou assim, eu tentei de um jeito, tentei do outro, liguei para minha prima, que é expert. Eu falei, não dá, eu tô atrasada para o curso, prendi, né? Que visualmente é o que eu tô acostumada com o cabelo mais baixinho, né? E aí quando você fala para botar a mão no cabelo, aí eu comecei a botar, eu falei, ai, como é gostoso esses cachinhos, né? Por mais que ainda não seja natural, né? E aí me veio várias memórias do meu cabelo natural, todo cacheadinho, quanto que eu gostava, né? Foi interessante, né? E eu falo o quanto que o toque é prazeroso, me vem boas lembranças, mas a imagem dá um distanciamento quando eu me olho no espelho, né? De tanto tempo com cabelo alisado, ver um cabelo cacheado. Acho que foi isso, mais ou menos. Ou tudo isso, né? Eu tô curioso com um monte de coisas, inclusive essa história de transição capilar. Deixa eu só matar essa Sabia! Quando ela falou, eu falei, cara, o Marcelo não sabe o que é transição de jeito nenhum. Quando a gente deixa de alisar o cabelo, né? E passa a assumir ele naturalmente. Entendi. Então é um movimento de resgate ao cabelo natural, é isso. Isso. Aí tem um processo de transição para conseguir chegar Sim, para momento. tirar toda a química e voltar, né, o cabelo natural. Entendi. Agora eu sei, Carol. Agora eu sei que é transição capilar. Beleza, já tô craque agora. Mas, então, também ficou forte para você esse movimento de não estar tanto atento ao próprio corpo, né? Às próprias necessidades. E somos gestalterapeutas, né? Imagina se não fôssemos, né? Assim, eu acho que, nem sei. Seu caminho é pela gestalterapia, Simone? Oi? Eu nem sei Não direito. ouvi. Pela gestalterapia, né? Sim, sim. Então, assim, mesmo nós que somos gestalterapeutas, que somos a Gestalt nos convida o tempo todo a prestar atenção no próprio corpo, a estar atento ao que a gente vive, mesmo com todo esse estímulo de ser um gestalterapeuta, como o nosso contexto social nos convida a esse distanciamento, né? A esse não estar tão atento às nossas necessidades, ao que a gente vive a cada momento, né? Sendo presente. Mas voltando para aquela comparação, assim, quando você estava tocando o teu corpo, você acha que você tocaria o teu corpo da mesma forma que você tocou se você estivesse diante do terapeuta ou não? Se a gente estivesse presencialmente, o que você acha? Não. Eu acho que se fosse presencialmente eu teria me entrego mais, né? Porque acho que eu venho tanto na correria e em alguns momentos eu estava tocando assim, ó, super relaxada, super calma, né? Eu acho que de todos os experimentos que eu participei, acho que se fosse presencialmente eu teria me entregue mais, né? A esse sentido do meu corpo, né? Ou não sei, né? Ou de repente o meu corpo hoje só pedia para eu desacelerar, né? Nesse momento. Eu fiquei com essa dúvida. Eu Mas tenho eu não acho que por ser online eu não tenha me entregue o suficiente. A minha dúvida é se presencialmente eu teria dado mais. dentro do que você está colocando, assim, parecido com a Juliana, é como se você tivesse feito um movimento de se tocar, mas como se não estivesse tão dentro ali, né? Tão presente no que você estava vivendo, me parece um pouco, né? Mas uma curiosidade, por exemplo, você tocou nos teus seios, você tocou nas partes íntimas do teu corpo? Algumas, nem todas, mas sim. Nem todas. É. Tá, mas a orientação que eu dei foi para tocar no corpo inteiro. Sim, em algumas sim. Eu estava sentada aqui e eu fiquei bem confortável, né? Eu acho que se fosse presencialmente eu teria levantado, me alongado, nesse sentido. Uhum. Então, só para eu entender, seria
seria possível tocar nessas partes do corpo como você tocou, como você pôde tocar dentro desse contexto que você estava com a câmera desligada ou não? Você acha que seria? Você acha que você sentiria vontade da mesma forma? Sim. Uhum. Ok. Ok, vamos lá, vamos seguindo adiante. Posso saber um pouquinho mais da experiência de alguma outra pessoa? Posso? Simone? Tranquilo? Tranquilo. Quem mais gostaria de falar um pouquinho sobre o que viveu, sobre o que sentiu, sobre como é que foi viver a experiência? Posso falar. Uhum. Eu fiquei com vontade de falar porque eu vivi muito diferente do que elas contaram, assim. Então, acho que para falar da nuance, né? Eu já estava num dia meio atenta ao funcionamento do meu corpo. Desde de manhã eu já estava meio ligada com isso, porque estava com cólica, assim, sabe? Aquela coisa de período menstrual, mulheres sabem do que é que o corpo fica um pouco diferente. Então, desde de manhã eu estava cuidando disso, assim, né? Então, de manhã, sei lá, hidratei o rosto, porque tava, por causa do frio tava meio ressecado. Tinha tirado um tempinho para fazer meditação mais cedo. Então, estou num dia, já estava num dia um pouco mais atenta a isso. Já estava com meia nos pés, porque ficar com meia no pé me ajuda, com uma roupa confortável, arrumei meu espaço aqui para ficar bem confortável. Então, já estava meio olhando para isso. Foi muito gostoso viver assim o caminho. Uma coisa que me chamou a atenção muito de cara, eu tava tomando suco, tava muito gelado, então eu tava com uma das mãos muito gelada. E aí, no momento que você convidou a tocar o rosto, foi muito gostoso brincar com a temperatura, porque uma mão tava quentinha e a outra tava gelada. Então eu fiquei brincando de experimentar e de ficar mexendo, assim, foi gostoso de viver. Foi legal, assim, eu já vivi a atividade muitas vezes, mas nunca tinha vivido assim online. E o fato de ter vivido com a câmera desligada, para mim, foi muito diferente, assim. Foi muito relaxado. Só teve um momento que eu me lembrei que tinha gente aí, porque eu desliguei, assim, da presença do outro. Embora eu não tenha dificuldade necessariamente de fazer atividades assim presencialmente, eu geralmente entro com facilidade, mas é como se de fato, assim, eu tô num lugar da casa que a porta tá fechada, eu tô sozinha, não tem ninguém em volta. Então me fez ficar, enfim, ainda foi ainda mais fácil, assim, seguir o que você ia falando e tal, e fiquei muito dentro da atividade. Mas o fato de estar com a câmera desligada e sem ninguém aqui é como se tivesse favorecido para essa, enfim, para estar mais à vontade fazendo mesmo. Pra, por exemplo, se eu tivesse em público, talvez na hora que eu fosse botar a mão nos seios ia ser mais rápido. Aqui não tinha porquê, assim. Então, fiquei o tempo que eu precisava ficar, que fazia sentido ficar e tal. Não me via com dificuldade de tocar em lugar nenhum. Aproveitei e fiz uma massagem nas pernas que estavam precisando. Então, foi gostoso de viver, assim. Foi bom. Entendi. Então você percebe assim, que talvez você se sentiu um pouco mais livre por estar com a câmera desligada, né? Eu acho interessante marcar isso, assim, como, de uma certa forma, quando você fala disso, você fala de uma possibilidade de se aproximar de uma maneira mais à vontade do teu próprio corpo, mesmo estando num espaço de troca, por estar no espaço de troca virtual, né? Eu acho interessante assinalar porque isso tem a ver com usar essa diferença de uma forma que te aproxima mais de você mesmo, né? Assim, não, é, é, e aí vou repetir isso mais uma vez, assim, não que seja melhor ou pior, é diferente, assim, te traz dimensões diferentes na tua experiência, dimensões talvez que te coloquem mais na intimidade, na tua intimidade, mas também diminui um pouquinho o aspecto relacional, né? Assim, é uma situação diferente. Você estava em relação, eu estava falando coisas e vocês estavam vivendo coisas, mas ao mesmo tempo você estava na privacidade da tua casa, num cômodo sozinha, então isso traz
possibilidades que são diferentes. E por serem diferentes, a gente... Se eu tivesse vivido, por exemplo, com a câmera ligada, como a gente fez na atividade da outra semana, né? Que a gente contou a história, da outra semana, que a gente contou uma história com tudo ligado e foi desligando aos poucos as coisas, né? Se eu tivesse vivido essa atividade com a câmera ligada, eu imagino que ficasse mais presente para mim a presença das outras pessoas. Mesmo sabendo que todo mundo estava de olho fechado também, vivendo a atividade, isso ficaria para mim, porque geralmente fica. Não como um travamento, assim, eu fico travada porque tem alguém olhando. Não é isso. Mas fica presente para mim. E aqui, como da outra vez, que quando a gente contou a história de olho fechado e câmera desligada, é como se o outro, de alguma forma, sumisse um pouco. Eu não estava preocupada se o que a Simone estava fazendo, o que a Juliana estava fazendo, o que a Marcela... Simplesmente desapareceu, assim, para mim, essa noção mesmo do que estava ali. E acho que tem uma coisa que também tem a ver com a forma que eu vivi, né? As duas pessoas que falaram até agora contaram de perceber coisas que não tinham percebido. Talvez o clima que eu estava antes, já no dia, já meio que cuidando do corpo, porque o corpo estava meio diferente, tenha me favorecido a estar relaxada também, assim, a viver, né? Eu acho que isso também é uma... Porque essas propostas, quando vêm, entre aspas, do nada, tipo, vou para uma aula, uma proposta, fecha o olho e toca o corpo. Pode ser meio de paraquedas. Para mim não estava tão de paraquedas, acho que por isso foi fazendo sentido, assim, né? Eu fiquei pensando muito nisso, né, Fernanda? Assim, pensando nisso que você falou, no quanto, por um lado, tem pelo menos para mim, tem uma liberdade muito grande por estar com a câmera desligada, né? Eu me sinto muito mais confortável com a câmera desligada e online do que eu ficaria no presencial. Por outro lado, tem um monte de pessoas. Primeiro, tem a voz do Marcelo e a imagem do Marcelo ali. Então, é um homem que está conduzindo a gente no experimento. Eu acho que isso acaba tendo um peso diferente. Não sei exatamente como para cada um, se ficam mais confortáveis, né? Se fosse uma mulher ou se fosse um homem, enfim. Mas até para pensar nisso, assim, como seria trabalhar com um cliente, se fosse uma cliente mulher ou se fosse um cliente homem, acho que não tem como ignorar que existe uma diferença. E que depois, né, uma coisa que eu estou fazendo agora, opa, peraí, mas depois eu vou dividir isso com outras pessoas. Como é que, assim, acho que isso também interfere na forma como você vivencia o experimento. Não sei se está fazendo sentido isso que eu estou contando, né, para vocês. Para se mim, vocês viveram alguma coisa assim. para mim fez, porque assim, não me senti nem um pouco constrangida do Marcelo tá guiando. Até mesmo porque eu conheço o Marcelo há muito tempo, então fiquei bem à vontade. Mas agora que você fez essa reflexão, eu fiquei me imaginando eu conduzindo como terapeuta um homem. Eu acho que eu me sentiria um pouco receosa dele, sei lá, supor uma outra coisa, ir por um outro caminho. Que tem a questão social, né? Não deixa de ter. Tem as fronteiras de valores. Tem, de valor. a cultura, nós somos seres culturais. Então, não sei, você me fez pensar isso, não sei. Carol, lembrei, com isso que ela falou agora, eu lembrei da história que tem a parte de ter mais liberdade, entre aspas, do câmera fechada, câmera aberta e tal, mas também tem como é que é acompanhar o outro, né? Por exemplo, o Marcelo foi nos convidando a voltar. E aí, quando ele foi nos convidando a voltar, tinha as câmeras fechadas. E aí ele foi tendo que chamar, e tem um pouco do que o outro vive do outro lado, né? E com isso que a Juliana falou, eu me lembrei de uma história que você contou uma vez de um paciente seu, que você atendeu, e que o cara estava numa situação, sei lá, no banheiro, alguma coisa assim, e de você ter ficado meio sem... sei lá, meio desconfortável de algum modo com o que estava acontecendo. E aí, quando a Juliana falou, eu me lembrei disso, assim, né? Que nesse caminho de propor experimentos no online, que isso também está no jogo, né? Isso também, quando a gente está conduzindo, entra no... É verdade. No online seria mais fácil nesse caso para mim. Eu conduzi um paciente homem, se fosse necessário. Ah, não sei, é uma questão que a Ana levantou que eu vou ter que pensar. Legal, legal.
É bom que amplie as fronteiras. Uhum. Entram dimensões diferentes aí, né? Se é um homem ou se é uma mulher, representam dimensões diferentes. Uma coisa que ficou muito forte para mim quando a Fernanda estava colocando a diferença e como ela se sentia, como ela percebe que é diferente estar com a câmera aberta e com a câmera fechada. Assim, uma coisa que eu vejo muito, né, nessa posição de dar aula, é o quanto fica para mim uma impressão muito forte de que quando o aluno está com a câmera aberta, ele tem que ter uma postura. Ele não pode estar deitado, ele não pode estar todo largado, ele não pode estar pensando assim, tipo, jogado lá, pensando em outras coisas. Ele, de alguma forma, ele termina sendo chamado a estar mais conectado mesmo, a troca que vai acontecendo ali, né? Então, uma coisa que eu sempre por exemplo, quando você vai dar uma aula e tá todo mundo com a câmera fechada, primeiro que você se sente sozinho ali, né? Um saco. Você fala e você não tem um retorno, você não tem um eco da tua fala. Você não sabe como as pessoas, se elas estão entendendo, se elas não estão entendendo. Por exemplo, eu estou falando, a Carol está balançando a cabeça ali. Isso me toca, isso me traz um feedback em relação ao que eu estou falando. Isso me faz não falar para o vazio, né? Quando a gente está falando e as câmeras estão todas desligadas, é como se a gente falasse para um vazio, assim, a gente fica sem um retorno. E esse retorno, ele meio que mostra conexão mesmo, assim, ele mostra o quanto as pessoas estão ligadas no que está sendo vivido. E óbvio, se você tá desligado, eu vejo muito isso no atendimento de família aqui no Instituto, né? A gente atende família e como normalmente eu estou na equipe reflexiva, quando a gente desliga a câmera, eu tendo a relaxar, eu meio que fico mais jogado, assim. Fico buscando estar conectado, buscando estar escutando o que está ali, buscando prestar atenção. Mas tem um relaxamento diferente, né? Tem uma conexão diferente. É muito mais fácil eu me distrair quando eu estou com a câmera fechada do que quando eu estou com a câmera aberta. Assim, eu já me peguei no atendimento de família e falei, caraca, calma aí, deixa eu me concentrar. Porque é como se você ficasse muito à vontade mesmo, né? Esse à vontade pode ser explorado no sentido de, como a Fernanda colocou, dela poder ficar mais com ela mesma, assim, poder tocar, como ela falou, poder tocar nos próprios seios, sem ter cara, o que estão pensando que eu tô tocando no meu seio, né? Assim, como é que isso está sendo visto, sem essa preocupação. Então, nesse sentido, traz uma diferença que pode ser explorada positivamente, vamos dizer assim, né? Assim, é isso. Assim, o que eu acho interessante é isso, é mostrar como existe um contraste e como esse contraste pode ter um valor interessante, né? Mas vamos escutar, assim, quem mais gostaria de falar? Valciede, Marcela não chegaram a falar. Posso falar. Marcelo, eu tirei você da câmera, por isso que eu ri quando a Carol falou do vídeo, né? Que ela falou, às vezes o vídeo, porque assim, a proposta é que a gente ficasse com o vídeo desligado, né? Mas você ficou ali, eu minimizei, porque eu senti que eu ficava, assim, ia ficar mais à vontade, assim. Então eu tirei e fiquei só escutando. No início, assim, eu cheguei acelerada porque eu estava atendendo e aí eu desci para comer alguma coisa rapidinho. Meu marido não sabia que eu ia continuar trabalhando, pegou o meu lugar, então eu estava toda atrapalhada, né, na hora que eu liguei o computador. E aí, quando você propôs, assim, começar a prestar atenção na respiração, isso para mim é muito bom, né, porque eu faço yoga. Então, é uma coisa que a gente faz muito na yoga, né? Essa observar a respiração, né? Então, eu fui ficando com sono. Eu acho que a minha adrenalina baixou, né? Quando eu comecei a respirar e a prestar atenção na respiração, eu comecei a ficar com muito sono. E aí, assim, me percebendo, né? Assim, eu também vivi mais ou menos parecido com a Fernanda. Eu me senti mais à vontade para passear pelo meu corpo do que se eu tivesse no presencial, sem dúvida.
né? Então, por exemplo, eu não fui nem assim para a parte do corpo que normalmente a gente não toca em público, não. Eu fui assim para minha barriga, né? Que é um lugar que eu não gosto muito. E aí dei um oi assim para ela, né? Como é que ela tá? Tem um tempo que eu não passo a mão por ali, né? E provavelmente se eu tivesse presencialmente, né? Eu não exploraria tanto a minha barriguinha nesse momento. E então me senti mais confortável para isso no online, eu acho, do que eu ficaria no presencial. E quando eu fui percebendo o meu corpo, fui percebendo um pouco também que eu acho do que o pessoal falou aí, assim, do corpo não tão saudável, né? Que eu acho que é uma coisa que meio que está atravessando a gente em período de quarentena, né? Então, eu vi a Fernanda falando, né, que estava cuidando do corpo, eu cuidei zero do meu corpo hoje, né? Eu comi só besteira, eu comi rápido, né? Quando eu sentei no computador, eu falei, ai meu Deus, esqueci o copo d'água, eu tô com sede, né? E aí, quando eu mudei, agora eu peguei meu copo d'água. Então, eu percebi isso, assim, isso ficou forte para mim, do corpo tá meio bagunçado. Mas a respiração me deu uma relaxada, sabe? Eu consegui entrar bem, né, no online, e eu acho que me deixou mais à vontade, assim, quando você falou do rosto, né? Eu gostei muito de pegar no meu cabelo. Eu gostei bastante. Quando você falou assim, a preocupação de ficar encebado, meu cabelo é muito fino, então normalmente eu tenho essa preocupação, né? Se meu marido faz um carinho, eu falo, pai, que meu cabelo vai ficar oleoso, mas hoje eu gostei de pegar no meu cabelo, achei que estava bom. Quando eu peguei no rosto, eu também senti a mão bem gelada. Tá frio hoje, né, gente? Essa chuva eu senti a mão gelada, assim. Então foi bom. É bom o contraste, né? Devia estar quente o rosto, então eu senti bem geladinho. Foi bom. E acho que eu fiquei bem à vontade. Acho que eu fiquei mais à vontade, principalmente com essa proposta, assim, de visitar o corpo, né? De explorar. Provavelmente eu sou muito tímida. Eu acho que eu fiquei mais à vontade nesse experimento, assim, explorando o corpo no online do que eu ficaria no presencial. Eu nunca fiz no presencial essa proposta, mas eu acho que eu fiquei mais à vontade no online do que ficaria numa sala cheia de gente, por exemplo. E é interessante, assim, eu tenho vontade de enfatizar bem isso, assim. O fato de você ficar mais à vontade te faz acessar coisas e te faz deixar de acessar outras coisas, né? Então, por isso que eu gosto muito de falar disso, de ser diferente, assim. Uma pessoa nessa situação pode se aproximar de determinadas coisas que talvez não conseguisse se aproximar no presencial. Ao mesmo tempo, a ausência da presença do outro faz com que certas dimensões não fiquem tão presentes que poderiam ficar presentes no presencial, né? Assim, então, a intensidade do contato, ela fica diferente, essa intensidade. Isso dá margem a que determinadas sutilezas se façam presentes, mas também dificulta que outras partes, outras sutilezas fiquem presentes, mais ligadas ao peso da relação, ao lidar com o olhar, com a expectativa. Então, é diferente. Mas fala, Marcelo. Posso compartilhar só uma coisa que eu acho que tem a ver com o que a gente está falando de um cliente meu, que é muito bacana do atendimento online, que a gente fala muito essa coisa de olhar fenomenológico, a gente não está vendo o corpo do nosso cliente e tal. E eu atendo um adolescente que aí ele faz o atendimento mais ou menos numa cadeira assim, igual a essa, e ele fica assim, ó. Né? E aí eu comecei a explorar com ele o que era isso, né? O que é isso? E se ele tivesse no presencial, ele ia sentar no sofá do meu consultório e isso não ia aparecer, né? Talvez aparecessem outras coisas, mas isso aqui não ia aparecer, né? Então achei muito bacana, se lembrei disso agora escutando vocês, porque é isso, né? É diferente. Algumas coisas podem não aparecer, mas outras muito bacanas que abrem milhões de portas aparecem também. Perfeito. Exato. E o que é interessante é se apropriar disso, das diferenças, e explorar as diferenças em prol do que a gente tem para viver. Sim. Por aí. Foi tranquilo. E agora toquei em todas as partes do meu corpo. Agora, se fosse presencialmente, eu não conseguiria fazer com tanta liberdade, principalmente se o meu psicólogo fosse um homem. Aí então eu não conseguiria mesmo
fazer. Mas uma psicóloga eu poderia fazer, mas talvez ainda com alguma restrição não tão confortável. Mas foi um exercício bom. Interessante olhar para isso, né? Para essas diferenças, assim, de até pensando se fosse o nosso cliente, se fosse um cliente, se for homem ou mulher, como é trabalhar com um homem, como é trabalhar com uma mulher, como é trabalhar com adolescente ou com adulto, enfim. Legal olhar para isso, né? E se fosse para eu trabalhar com um cliente, talvez sendo um homem, eu não sei se eu conseguiria trabalhar desse jeito. Se bem que eu tive um cliente que ele falava muitas coisas que eu ouvia tranquila, sem medo, sem problema, mas não precisei fazer esse tipo de trabalho com ele. Olha, a Márcia falou uma coisa interessante aqui agora. Falou: já vivi vergonha ao pensar em falar para o Marcelo no workshop como me senti partes do meu corpo. Estar online, não me preocupei com o Marcelo. Uhum. Isso, assim, como o objetivo da aula é olhar para esse tema pensando na virtualidade, pensando nas características da virtualidade, esse contraste me parece algo que vale muito a pena a gente olhar com atenção. Vou repetir isso mais uma vez, assim, não é uma questão de ser melhor ou pior, mas é uma questão de como explorar as diferenças mesmo. Cada forma tem seus ganhos e suas perdas, cada forma tem suas características. Quanto mais a gente consegue explorar a forma que a gente está usando da melhor maneira possível, mais rica vai sendo a troca que a gente tem para viver mesmo, né? Então, por exemplo, essa vergonha que a Marta trouxe, isso poderia dar um caldo terapeuticamente também, né? Isso poderia ser explorado, isso poderia trazer coisas interessantes. Ao mesmo tempo, essa liberdade a mais para estar podendo fazer as coisas sem se sentir constrangido de alguma forma, também dá margem a que a pessoa se aproxime de aspectos que talvez não pudesse se aproximar pela intensidade do contato, né? Por quanto a presença física traz uma intensidade com características diferentes, uma intensidade mais marcada, mais forte, traz uma intensidade diferente mesmo. E acho curioso isso está sendo colocado em relação à questão do ser homem ou ser mulher, né? Assim, como mesmo na virtualidade essa dimensão fica intensa, né? Fica forte de alguma forma. Assim, como é interessante olhar para isso. Uma vez uma psicóloga me contou de algo que ela viveu com um cliente adolescente no presencial, que eu não me lembro detalhes, mas me parece que ele começou a tocar as partes íntimas ali no contato com ela e falou de se sentir excitado quando ali com ela. E que ela ficou meio que entrou em desespero, assim, expulsou o menino, sabe? Pediu pra ele sair e tal, e falou pra mãe que não tinha como trabalhar com ele por conta disso e tal. E quando ela contou isso, eu perguntei para ela assim, como foi não trabalhar isso, né? E o que se tinha medo, alguma coisa assim, ela falou de um medo dele meio que tentar agarrar ela, alguma coisa assim. E eu fiquei pensando assim, na época eu fiquei muito curiosa para saber mais, mas foi uma conversa rápida, assim, não deu muito para aprofundar. Mas agora eu fiquei pensando em como seria se fosse online, né? Porque assim, não teria o medo, né? Não rola o medo do partir para algo físico, enfim. Mas algumas perguntas ficam para mim. Será que o medo dela só tinha a ver com esse partir para algo físico?
Porque tem outros medos aí que ficam presentes nessa história, né? Assim, tem toda uma possibilidade de exposição, tem o que ele vai falar, o que ele não vai falar, o que outras pessoas podem pensar, sabe? Tem todo um mundo ali que é convidado a entrar em cena numa situação como essa. É interessante olhar para isso, assim, por exemplo, para lida com a sensualidade mesmo, né? Com a lida com a atração, como que isso funciona, porque é diferente mesmo, assim, de uma certa forma. Sabendo que não dá para chegar nos finalmente, né? Assim, sabendo que não dá para chegar em algo mais intenso e carnal. Intenso Agora... e carnal, gostei da definição. Intenso e carnal. Mas aí, voltando lá, isso vai depender daquela palavra que vocês usaram no começo da aula, como é a fronteira dos valores, né? Porque para algumas pessoas não está necessariamente no ser tocado literalmente, mas a própria situação que envolva a temática de sexualidade pode ser vivida como um abuso no sentido de abusou do que eu permito nesse contato, né? Que eu acho que é o que fica mais sei lá, presente nessa história. Porque, de fato, é uma situação que, se imaginar nela, não é confortável. Eu penso, eu vivo isso, tá, confortável não é, assim. Que eu não vá ter o que fazer com isso. A Ana falou isso, isso vem sempre uma dúvida minha, pessoal, né? Enfim, que das fronteiras de contato. Eu sempre fico me questionando o que é permitido por mim e pelo outro, e o que eu tenho que sim, delimitar, demarcar, falar, não, isso eu não quero, isso não é bom. Eu fico sempre tentando ser o mais flexível possível, mas muitas vezes eu acabei já abusando e sendo abusada, não no sentido sexual, no sentido cotidiano, assim. E aí quando a Ana me trouxe esse exemplo, eu fiquei tentando me colocar no lugar se eu permitiria ou se não, deveria realmente cortar. Porque tem a questão real mesmo de você poder até sofrer, ter um perigo ali iminente, mas também tem a questão que é uma questão que pode ser só da pessoa, e a pessoa não está de maldade, ela simplesmente ficou excitada porque ficou. Porque eu mesma também já passei por situações de homens me ligarem querendo contratar o meu trabalho de psicóloga, mas me cantando literalmente, assim. Às Acontece vezes muito. às vezes Vira e até mexe em grupo, mandam isso. Mandam, esse número aqui tá ligando, perguntando, né? Vira e mexe em grupo de escola, mandam isso. E homens, assim, que você via que não era porque estava com aquela demanda, não. Era algo que era de cunho erótico mesmo para tentar. Mas tem outras vezes que eu falo abertamente de sexo com o paciente homem meu. E ele fala de masturbação, fala lá dos fetiches dele, e eu sinto muito tranquilamente que ele está falando da questão dele sem nenhuma conotação comigo. E eu me sinto muito aberta, pacientes adolescentes, meninos, meninas. Já fui paquerada por adolescentes meninas também. 15, 16 anos já fui paquerada. Consegui com cliente, meninas, meninos também, adolescentes de 17 anos, que na época eu não atendia online, ele perguntou, você não quer como é que ele falou? Você não quer ser minha doutora lá em casa, não? Mas eu consegui, adolescente, eu com 30 e poucos anos, o garoto com 17, gente, 16. Eu consegui contornar, mas tem outras que você sente um real perigo. E aí, como é que se trabalha com isso? Com essa fronteira de contato, assim, que você também tem que ter uma autopreservação. Eu tô sempre me perguntando isso nas minhas relações. Quando você fala de um real perigo, é perigo no sentido físico mesmo, Sim, de um tentar. estupro, de um assédio mesmo. E de fato, uma mulher trancada numa sala com alguém, com um homem que muitas vezes é maior e mais forte, Uhum, existe um risco mesmo, né? sim. A situação que a Carol contou de alguém que a procura
e de alguma forma terminam vivendo o encontro virtualmente, essa também é uma outra dimensão, né? Na virtualidade, pelo menos naquele momento, você está num contexto de mais segurança, né? Você não está nessa situação, porque é uma situação de muita exposição. Uma mulher está sozinha numa sala com um homem, Sim, muitas vezes com pouca referência em relação a esse homem, assim. Muitas vezes a pessoa chega procurando terapia e você não tem tanta origem, né? Se alguém faz divulgação, então, aí que não tem origem mesmo, aí veio da divulgação. E aí entra e fica trancado na sala com aquela pessoa. Tem um risco mesmo, é verdade. sim, Tem um risco de violência mesmo. Então é algo que é importante que a mulher cuide disso, né? O homem também. Assim, eu já vivi uma situação também que um sujeito, cara, bizarro aquilo. O sujeito marcou uma sessão, me ligou, né? Eu tava era um finalzinho da tarde, a pessoa me liga, pergunta se eu estou no consultório, busca marcar uma sessão naquela hora, um cara, e vai lá me cantar. Cara, olha isso, olha, é perigoso também. Eu sei que seria homem contra um homem no físico ali, mas também é perigoso. Eu não sei, eu fico escaldada assim com algumas coisas. sim. E naquela situação específica, há muito tempo eu não lembrava dessa cena. Essa pessoa eu fiz que nem a terapeuta aí. Eu falei, meu querido, pode ir embora, por favor? Porque naquele caso específico não tinha um interesse terapêutico. Exato. Marcou. É que nem a Juliana falou que, né, assim, eu já recebi também ligação assim. Aí o cara liga, eu queria saber, né, da sessão, não sei o quê. E queria aí perguntar algo como, você também faz outros serviços? Faz umas perguntas meio assim. E várias pessoas já falaram de viver algo parecido nesses grupos de psicólogos, assim. O Nossa, número tal tá ligando, querendo coisa. é. Teve um que me ligou, ele ligou, ficou insistindo. Aí eu não sei, foi aquilo que você falou do sexto sentido, a gente sente, tem um faro ali. E aí eu não atendi, aí eu falei, pode digitar, por favor? Porque eu achei muito insistente, não sei. Aí ele digitou, não, porque aí ficou me sondando, você é psicóloga da onde e tal. Aí no final ele acabou falando, não, é porque na verdade eu sou casado, mas eu tenho tara em trair minha mulher com uma psicóloga. E não sei o que, eu tenho tara em psicóloga. Aí eu falei, tá vendo? Então não foi uma cantada. Psicóloga é uma novidade. Aí eu falei, meu filho, por favor, me dá licença, tem mais o que fazer. Aí bloqueei ele. Então, assim, mas tem um outro paciente meu, por exemplo, que eu atendo, que a gente fala sobre sexo, eu até puxo, porque eu sei que é uma questão dele, é uma questão que eu mesma puxo. E, por exemplo, eu faria muito bem esse experimento com ele. E se ele ficasse excitado por algum motivo, eu conduziria, eu falaria com ele sobre isso. E eu sei que seria algo extremamente importante para ele dentro do contexto dele. Mas já tem um vínculo estabelecido, já tem um vínculo de confiança. E eu sei a história dele. E eu sei que ele não estaria maldando. Não seria comigo, de repente seria até com uma fantasia dele. Então, essa coisa da fronteira, para mim, assim, eu sempre fico analisando, sabe? Entre ser flexível, mas também me preservar. E cai bem naquilo, assim, cada relação é singular, né? Então, dentro daquela relação, você vai estar identificando o que é possível, o que não é possível, o que é seguro, o que não é seguro. E, Uhum. principalmente dentro desse contexto da fragilidade da mulher, né? Assim, é algo que realmente precisa estar atento a isso. É isso, né? Tem essa dimensão mesmo, tem uma exposição grande em estar trancado numa sala quando a gente está no presencial. Deus me livre. Então, é algo que tem que ser olhado com muita atenção mesmo, né? E tem as fronteiras de valores do cliente e também tem as fronteiras de valores do psicólogo, né? Assim, não tem como ignorar isso. Uhum. Sim. Tem uma paciente que eu acompanho e ela vive uma relação à distância. Ela tinha
ao longo da sessão, eu acompanhava ela presencialmente primeiro, e a gente já tinha trabalhado sexualidade algumas vezes presencialmente, mas foi muito diferente conversar disso com ela virtualmente, porque ela tem uma relação à distância, tem um namoro à distância, em que ela não vive nada de sexualidade à distância, por conta de muitas coisas. Aí que a gente começou a conversar sobre isso na terapia, assim. E como foi interessante conversar com ela pelo vídeo. Porque aí eu chequei como é que estava sendo falar sobre isso por aqui e tal. E ela foi trazendo um monte de medo e fantasia que aparecia com qual era a diferença de viver isso presencialmente com o namorado, de viver isso à distância com o namorado. Se o namorado fizesse, agora já tá diferente, mas se o namorado fizesse um elogio para ela pela chamada de vídeo, por exemplo, antes, ou falasse de alguma coisa, nossa, tá bonita essa blusa, essa roupa, ela simplesmente travava e brigava com ele, desligava a ligação, para ela ficava muito, muito desconfortável mesmo, assim. A qualquer coisa, não era só vamos viver, sei lá, sexo por vídeo, não, nem nada nem próximo disso, era falar sobre o assunto, qualquer coisa que desse a entender. E é muito curioso, né, porque ela vive uma relação longa à distância. Então foi muito interessante, assim, usar atendê-la online por conta da pandemia e viver esse diálogo e essa experimentação de uma outra forma, assim. Tá sendo bem legal. No presencial, na relação com o namorado dela, no presencial, ela lida bem com essa questão? Lida com mais fluidez, depende do que se chama de bem. Lida com mais fluidez, mas bem, assim, plenamente feliz, não. Mas é muito curioso porque não é a presença física que determina o desconforto. É o ser olhada, era o ser vista. E aí no online isso ficava mais difícil para ela. Porque presencialmente tinha um clima. Ela dizia, presencialmente tem um clima. No computador não, a gente está conversando de qualquer coisa e ele solta um negócio, tipo, esse decote. E aí ela fechava a câmera, ou brigava com ele, ou, enfim, ficava desconfortável mesmo com esse tipo de interação. O que é muito louco nesse tempo em que as pessoas mandam foto e nudes e não sei o que, né? Era uma pessoa muito jovem. Então é muito curioso, assim, a diferença. Isso aí vai ser tema da aula de fronteira de então. É porque o nude na minha época, gente, era uma vergonha, que isso? Eu sou. Esses adolescentes, é tudo nudes hoje em dia, gente. Parece que o quê? Eu não sei. É muito estranho. Tudo é nudes hoje em dia. Olha as fronteiras de valor aí. Tá vendo? Já me senti uma senhora agora, me senti uma coroa, assim, tipo, ai, que coisa feia, minha filha, que isso? Eu fiquei pensando agora no quanto a gente, enquanto psicólogos, se convida o tempo todo a explorar as nossas fronteiras de valor, né? Ao lidar com o cliente, ao entrar em contato com assuntos que às vezes não são confortáveis e tal. Quantas vezes a gente é convidado, muitas vezes a forceps, mas a olhar para essas fronteiras de valor e expandi-las. Esses jovens de hoje em dia. Várias maldições dessa profissão, né? A gente está tendo o tempo todo rever, reinventar. E quando vocês estão falando dos jovens de hoje em dia, né? Inclusive nesse conflito de gerações mesmo, né? Nessas situações de diferentes gerações. Eu particularmente acho bonito isso. Assim, acho um dos charmes da profissão, né? Assim, ter que estar lidando com, com mundos diferentes, com mundos exóticos, com mundos estranhos, né? Aos nossos mundos, assim. Eu acho que é uma das coisas bonitas da profissão, assim, uma das riquezas da profissão. Mas, assim, em alguns momentos você termina tendo que lidar com coisas que talvez você não estivesse escolhendo lidar se você não estivesse nessa posição de terapeuta, né? Tá? E vamos fechar com as palavrinhas, então? Vamos. Palavrinhas, gente, igual a Ciade. Uma palavra. Pensando aqui. Coragem. Coragem. Juliana Viegas, uma palavra. Eu acho que é autocuidado, autoatenção. Me dá mais atenção. Sim. Marcela, uma palavra.
Eu acho que eu vou levar as fronteiras e os valores. Uma palavra só, né? Vou levar as fronteiras, então, as fronteiras. Fernanda Bertolini. Nuances. A minha é expansão. A minha vai ser corpo. Boa semana para vocês. Foi um prazer estar aqui Obrigada, com vocês. Beijo. Tchau, tchau. Obrigada, pessoal. Tchau, Obrigada. Tchau, Tchau. gente. Um beijo. Tchau.